Sejam muito bem-vindos aí a mais um @UVP, o podcast aqui da UVP Agro, né? A gente traz pessoas do agronegócio para conversar com vocês. O canalzinho tá crescendo, vocês estão percebendo, 3.200, 3.300, não sei quando que vai. Acho que esse vídeo vai ao ar agora, em pleno carnaval. Então espero que vocês estejam bem aí no carnaval. E hoje tenho duas pessoas novas. Lízia me abandonou aqui, foi pra terra dela, não quer mais trabalhar, falou assim, ó, vou ficar cuidando aqui, colheu o milho dela, né? Colheu o milho lá, ficou feliz e ficou pra lá, né? O Brenner também desceu pra praia e deixou eu aqui. Mas alguém tem que sustentar essa empresa aqui, né? E ao meu lado hoje, tô aqui com o Manuel Neto, consultor de investimentos aqui da UVP. E eu descobri agora, tem o quê? 3, 4 anos conhecer o Manuel. Hoje eu descobri que ele é piloto de avião também. Tamo aqui. Multitarefa. Então é isso. Tá aqui com a gente. E também hoje, Thiago Fleury. Ó, eu até anotei aqui a formação aqui, ó. Thiago Fleury, engenheiro agrícola, formado também em gestão de agronegócio, já tem 19 anos de experiência com vendas de produtos agropecuários. Hoje, você aí que trabalha com vendas, ou todo mundo que é do ramo de agropecuária e qualquer tipo de ramo, vendas é tudo que você faz. O tempo todo você está vendendo e hoje a gente vai falar muito sobre isso aqui. A gente está com a pessoa certa. Já formou mais de 200 vendedores na sua vida aí, com 19 anos de experiência. 2011, fundou aí a VetCelgo de nutrição e saúde animal e também agora, por último, um novo projeto, criou agora o curso Agrovendas, que a gente vai falar mais sobre isso aqui também. Então, ó, seja muito bem-vindo aí, Thiago, você está em casa aqui na UVP. Hoje não tem uma cerveja, não tem um queijo, tá todo mundo em clima de carnaval aqui nessa empresa. Logo na minha vez, né? Tô vendo, viu, Vitão? Vai ter, quando tiver corte de custos, vou lembrar de você, viu, Vitão? Bacana. Tô vendo. Então seja muito bem-vindo aí, cara. Seja muito bem-vindo, você tá em casa. Cara, é um prazer estar com vocês aqui. É muito bacana o projeto. Linkar essa parte que vocês já trabalham da parte de capitais, né? Com o agro, eu acho que tem tudo a ver, né? Uhum. E viemos falar aqui, né? Viemos falar de negócio, né? Viemos falar de agro. A minha parte que eu tenho mais conhecimento é a parte comercial, que eu acho que hoje, se você não for vender, você vai fazer o que na vida, né? Acho que tudo é venda, né? A gente fala isso no curso e acho que é bem por aí, né? Porque não adianta você achar que você vai ser um profissional liberal ali, que você não vai ter que vender uma consultoria. Você começa a se vender o dia que você faz seu primeiro currículo e chega na primeira empresa, independente do cargo que você for ocupar. Mas agradeço mais uma vez por estar aqui. E bora falar. Vamos lá, bora conversar. Thiago, uma coisa que eu sempre fico pensando, né? A gente tem um estigma muito grande sobre vendedor. Sempre quando a gente pensa em um vendedor, já vem na cabeça um cara chato, né? Pô, vai vir um vendedor aqui em casa. Você já pensa, pô, vai vir alguém que preencher meu saco pra tentar empurrar uma coisa ruim. Só que isso não faz sentido nenhum, né? Porque o vendedor nada mais é do que um cara que vai auxiliar ali você a tomar as melhores decisões. O vendedor é uma ponte, certo? Só que a gente carrega esse estigma porque alguns colegas utilizaram ali da boa eloquência, da boa persuasão para dar golpe, né? Então, o vendedor antigo e vendedor do passado realmente tinha essa característica, é o cara que vai me embromar. E assim, quem hoje não tem conhecimento na área de vendas, quem não tem conhecimento como são os processos de vendas, acha que só de você conversar muito, de você ter uma lábia boa, você é um bom vendedor. E isso é o contrário. Exato. A experiência de compra hoje, ela tá muito diferente disso aí, né? A pessoa, quando ela recebe um vendedor que ele percebe que tem uma lábia muito grande, ele já nem quer fazer negócio com aquela pessoa mais. Então, a experiência do cliente, ela mudou muito. Mas tem um termo que eu sempre falo. O cliente adora comprar, mas ele odeia que você venda para ele. Então, você tem que criar uma ponte e tem que ser uma ponte muito estruturada para que você faça com que essa experiência dele mude, né? E o consumo hoje está muito personalizado. Então, quando se tem um consumo personalizado, você tem que ter uma venda consultiva. Então, não adianta eu ter aquela venda com um formato padrão se eu tenho um consumo personalizado. Eu tenho que entender o que o cliente quer. O que é a expectativa que ele tem. E eu buscar dentro daquilo ali atender a expectativa dele, né? Mas sim, existe o estigma que vendedores são pessoas que enganam. Você veio aqui para me passar a perna, você veio aqui para me empurrar as coisas. E ainda existem uns colegas nossos de trabalho que são assim, né? Mas esse tipo de vendedor aí, ele está, graças a Deus, morrendo. Que bom. E a gente olha, é interessante, né? Porque o que acontece com produtos agropecuários como um todo, né? Quando a gente olha para vendas, é muito diferente de vender qualquer outro tipo de coisa. Mas eu fico pensando isso. Porque pensa comigo, um produto agropecuário, ele não é uma venda. Pô, você vai vender um insumo, você vai fazer uma parte de custeio.
Você não tá vendendo uma camisa que você não gostou, você troca. Você não tá vendendo uma coisa que, pô, é barato, eu posso trocar. Você tá vendendo algo que vai durar ali o ano que você vai determinar se a sua safra foi boa ou não, né? Isso aí. Você tá vendendo uma parceria. Toda vez que você vende alguma coisa na área agropecuária, você tá vendendo uma parceria. Nada ali dura pouco prazo e nada ali não gera uma expectativa de um retorno, né? Você falou de insumo agropecuário, você vai vender uma semente, o cara espera que aquela semente nasça e produza bem, né? Que seja soja, milho, alguma coisa. Você vai vender uma nutrição animal, que é o segmento que eu trabalho mais. Também trabalho com semente, mas o segmento que a gente trabalha mais é a nutrição. O cara vai esperar que aquele animal ganhe o peso que você está falando. Ele vai esperar que aquela orientação sua foi correta dentro do projeto dele, né? E assim, na maioria das vezes, quando a gente fala de semente, você tem uma chance no ano, né? Então, eu não tenho 2 chances de plantar uma soja. Igual você falou, não gostei da camisa, eu vou trocar. Você comprou uma semente de soja, ela não produziu, é só o ano que vem, meu amigo. Então, realmente, a partir do momento que você faz um negócio na área agropecuária, você está assumindo uma responsabilidade de um resultado, né? E, assim, quem paga essa conta é o produtor, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que ter essa responsabilidade. Quando a gente cai aí mais pra saúde animal, né? Você falou nutrição e saúde animal, que é onde a Vetcel atua, né? Isso. A empresa tá desde 2011. Então, pô, tá falando de 13 anos aí, 13 né? anos, no mercado. Imagina comigo aí, eu tenho algumas pessoas que acompanham o canal, inclusive um abraço pro meu padrinho aí, que tem um pedacinho lá, tem um pedacinho de Nova Brasilândia, sempre assiste aí com a gente. Se ele vai começar, imagina que ele tem, já tem um início ali, tem as vaquinhas de leite, tem um pouco de corte ali, uma terrinha pequena. Eu quero começar a cuidar mais da minha nutrição animal ali, né, dos meus bovinos. Por onde que eu começo? O que é o essencial? O que você poderia dizer pro pessoal? Cara, é tão ampla essa pergunta sua. Tão amplo. Quando você fala de gado de leite, existe uma necessidade muito grande de você ter uma pessoa que te atenda na parte de assistência veterinária. Eu tenho muita resistência de falar de consultoria, porque hoje a turma sai da faculdade e já acha que ele tem direito de pôr um crachá de consultor. Entendi. Tem muita gente que vai achar péssimo o que eu tô falando, mas acho que a pessoa, para ela se tornar um consultor hoje, ela tem que ter o pó da estrada durante muito tempo. Mas a assistência veterinária, sim. Por quê? Porque você vai fazer ali um calendário sanitário, você vai fazer protocolos reprodutivos, né? Aliado a isso, dependendo do nível de assistência que você contrata, essa pessoa pode te dar orientações também na parte de nutrição, na parte de instalações, né? Então, o que eu recomendo, a primeira coisa é isso. Busca uma assistência veterinária. E aí, se você não quer que esse veterinário te dê assistência na parte de nutrição, busque uma empresa que vai te dar orientação em relação a isso. Busque uma empresa séria. Empresa séria não quer dizer que é a empresa mais cara do mercado, tá? E como o produtor sempre faz, e eu acho muito correto o que ele faz, converse com seus vizinhos que já estão à frente de você, né? Isso é legal. Vai atrás de quem já passou por esse processo, de quem já está com um resultado interessante, que já está na atividade com rentabilidade, e busca indicação dele ali, né? Até porque o sol é parecido, né? Ou então, se alguém que está escutando está nesse segmento aí, busque a minha empresa, né? Busque a Vetcel, que a gente vai fazer todo esse trabalho. Melhor opção. Acho que é a melhor Falar opção. já direto com o especialista. E como que funciona? Então, eu sou um produtor rural, eu tenho ali, eu tenho um gado de corte, de leite ali. Como que a Vetcel ajudaria? De maneira bem direta, assim. Cara, vou te falar como a gente trabalha hoje, né? Quando a gente vai para uma fazenda, a primeira coisa que a gente faz na fazenda é ter uma conversa igual nós temos aqui, né? Com um papel em cima da mesa. E a gente faz um diagnóstico da fazenda, né? A gente vai entender o que a pessoa tem de área, o que a pessoa tem de recurso, o que ela tem, por exemplo, de forrageira, disponibilidade de plantio, enfim, a gente faz um diagnóstico da fazenda e aí a gente entende quais são as metas da fazenda. Depois daquilo estabelecido, a gente dá uma sugestão do que, na nossa opinião, seria um caminho a trilhar. Se o produtor não aceita a sugestão, a gente vai adequando, né? Não tem, igual eu sempre falei, que não tem nada engessado, tá? A gente tem que entender as limitações da pessoa, até as crenças limitantes, né? Para você construir devagar, passo a passo. Mas assim, o trabalho da Vetcel basicamente é isso. A gente vende o produto, a gente não cobra consultoria.
Isso é uma prática comum desse mercado. Entendi. Tá? Isso é uma prática comum desse mercado. Porque é uma consultoria, mas é uma consultoria só de pós-venda, né? Eu não faço um projeto para sua fazenda. Se tem uma necessidade mais ampla igual a essa, aí existem empresas especializadas nisso. Que vão fazer para você um projeto, né? Vai fazer parecido com o que a gente faz, o diagnóstico, mas vai te entregar um projeto. A gente vai dar uma orientação, né? Fala, olha, a gente tem uma linha que a gente pode seguir, que pode ser mais interessante. Acontece muito no gado de corte, do cara ter um gado lá e ele falar assim, nós estamos aqui entrando em março, né? E o cara falar assim, eu quero matar esse gado em maio. E aí a gente vai olhar o gado, olhar a forragem, olhar a nutrição dele e vai entender que não é em maio que ele vai matar esse gado, a não ser que ele tome a atitude. Então é assim que funciona. Aí você emite um plano de ação para ele, caso ele queira um plano nutricional. manter o calendário. Emite um plano nutricional. Ou então fala, a gente não tem como, né? Mas tem situações que a gente fala, por exemplo, o cara quer entrar com o mesmo tanto de gado na seca. Tô deixando um negócio muito aberto aqui. Porque isso é uma coisa muito comum, tá? Não é assim, não é a VetCell só que faz isso, não. Mas, por exemplo, ele tá lá com 200 cabeças e ele quer estender na seca com essas 200 cabeças e a gente acha mais interessante ele vender esse gado antes ou abater esse gado antes, né? Trabalhar mais tranquilo na seca, sem ter que investir mais. Porque hoje, período chuvoso, período de águas, é empurrar a ladeira abaixo. Período de seca é empurrar a ladeira acima. Então, período de água, você com um carro 1.0, você desce a 180. Período de seca, para você subir a 180, você tem que ter um carro muito mais potente. Então, você ganha peso na seca, o gado ganha peso na seca, com um custo mais alto que nas águas. Então, eu acho que isso é uma cultura comum das empresas de nutrição, de mostrar para o cliente que assim, acelere o máximo nas águas para a gente tentar trabalhar melhor na seca, tá? Então, assim, basicamente o trabalho da VetCell é esse. A gente faz uma venda consultiva, né? A gente vende o produto e entrega um pós-venda. E aí, dependendo da fazenda, do projeto, é o tipo de coisa que a gente entrega. Como eu te falei, em relação à personalização do consumo, né? Também existe a personalização do cliente. Ele não é todo cliente que quer a mesma coisa. Então, cada cliente a gente entrega um tipo de material. Tem cliente que tem uma consultoria, ele só quer o meu produto. Ele não quer mais nada. E com relação à validade desse plano que você monta ali? Porque provavelmente vai levar ali uma temporada, né? Uma fazenda pode mudar de uma temporada para outra, pode ter problemas que hoje não está afetando ela, mas que daqui um ano e meio pode começar a afetar. Aí tem também alguns desses clientes seu que voltam com você falando, aquilo que você tinha me idealizado agora já não está funcionando, aí precisa de fazer um reajuste, como que fica? Na verdade, quando a gente entra na fazenda como fornecedor, aí é uma relação que inicia que ela não tem data para acabar. Então a gente sempre está ali. Então os ajustes eles são mais curtos. Tá? Eles são bem mais curtos, né? Porque eu tenho caminhando junto com o projeto da fazenda, eu tenho a oscilação do mercado de preço de insumo e eu tenho a oscilação do preço do produto. Né? Da mesma maneira como vocês trabalham. Assim, eu não sei a fundo como mas é do mesmo tempo que vocês trabalham. Então você tem ajustes bem no meio do processo. Inclusive de falar assim, não deu certo, vamos mudar o rumo. Entendeu? Maravilha. A gente imaginou... eu vou te dar um exemplo. Olha como que é difícil da gente avaliar algumas coisas. A gente está hoje com um preço de milho no mercado aí, 68, 70 reais, né? Existe uma conversa, né? Um rádio peão aí falando de milho a 100 reais nos próximos 2 meses. Você vai na B3, o milho tá 55 para entregar setembro, se eu não me engano. Setembro. Então, aí como que você trabalha num cenário desse, entendeu? Você pode dobrar o preço, pode cair pela metade. É isso aí, então... E outra coisa, hoje em dia, nesse segmento nosso, quando entrou pandemia, e aí esse pós-pandemia, quem mais sabe é quem não sabe nada. Não tem como você prever muita coisa não, né? Cara, isso é interessante, né? Porque a venda para nutrição animal, ela depende necessariamente de todo o ciclo de commodity, né? A gente pensa, mas é só só, entre aspas, a parte, né, da produção, está tudo certo. Mas, o Trump vai lá e coloca uma tarifa em cima de algum tipo de commodity, muda totalmente o mercado doméstico aqui no Brasil fica mais caro, fica mais barato. Um porco lá na China espirra. Exato. Aí você desencadeia um problema aqui no Brasil, aí você começa a ter preço de quilo do suíno
mais alto porque eu tenho que exportar. Uma guerra na Ucrânia, fertilizante vai lá em cima, e isso joga lá o preço também da commodity no final Essa pra guerra da cima. Ucrânia interferiu em fertilizante, principalmente ureia, né? Uhum. Ureia foi um insumo que foi e não voltou ainda, né? Não. E não tem nem oferta, tá? Não tem nem oferta. Interessante. Tem muitas vezes que você não acha no mercado pra comprar. Pra quem... Imagina que o pessoal aqui tem uma parte que não entende nada. Qual que é a grande importância da ureia dentro do campo? Cara, a ureia na nutrição animal, ela é uma fração proteica de rápida absorção e ela trabalha a nível de bactéria de rumen, né? Então ela entra como um insumo que também ele barateia um pouco o custo da dieta de proteína. Então tem gente que não gosta de ureia porque existe um mito de que a ureia mata, né? Ela mata realmente os animais, se molhar, não beber muita água e tal. Mas isso é mais um mito, né? E baseado numa desorganização, às vezes, da fazenda, enfim. Mas a ureia é um insumo bastante importante, mas mais importante do que para alimentação animal, ele é uma fonte de nitrogênio que é jogada na lavoura, né? Que é o maior consumo hoje, né? A alimentação animal é um consumo bem pequeno. Mas hoje o impacto maior que ela causa é na fonte de nitrogênio nas lavouras, né? Tanto em pastagem quanto soja, lavoura de milho e tudo. Tudo recebe ureia. Entendi. Então, pra voltar agora desde o início, né? Porque a gente já foi pra uma parte mais técnica aqui, porque, pô, você tem uma bagagem muito grande aí nesse espaço. Como que começou? De onde que o Thiago veio e foi parar no mundo de agronegócio? Como que é a sua história, cara? Cara, eu tenho uma foto, eu com 2 anos de idade, com o pé no chão, dentro de um curral na fazenda do meu avô. Então, eu não Tá no tenho DNA, lembrança então. disso, né? Mas começou ali, eu acho, né? Então, eu quando era moleque, eu esperava o sol entrar nas telhas assim, pra eu levantar cedo, ir pro curral e beber um leite na caneca, né? Enchia de Toddy, embaixo. ia lá debaixo da vaca. Então, meu avô foi pecuarista. Meu avô tinha fazenda na região de Nova América, Goiás, região norte. Nova América Crixás, né? Então, todas as férias, né? Feriado e férias era lá que a gente ficava. Então, ia pra fazenda e ali viveu aquele negócio, né? Então, meu avô me deu uma vaca. Quando eu nasci, ele fazia isso com todos os netos, né? Me deu uma vaca. E aí, quando essa vaca paria macho, ele pegava esse macho pra ele e me dava uma bezerra fêmea. Com o intuito de multiplicação, mas também porque a bezerra fêmea não valia nada naquela época, né? Eu sou de 83, então naquela década de 80 não valia nada a bezerra fêmea. E aí isso foi multiplicando. Eu não tive a influência pra pegar esse gado e continuar, né? Fiz 18 anos, eu falei, não, agora eu vou comprar um carro, né? E aí, teoricamente, eu saí da atividade naquela época. Quando o meu avô faleceu, eu já estava entrando na faculdade, então já tinha afastado da fazenda, né? Tava parando de lá. E aí, com o processo de herança, isso acabou esparramando e a geração do meu pai é falecido também, a geração do meu pai não seguiu, né? Então, eu fui pro agro, acho que com essa influência da fazenda, né? Que aí depois eu fui pra faculdade, a primeira graduação que eu fiz foi engenharia agrícola, mas a gente não teve essa continuidade na área rural. Então, hoje, eu não tenho propriedade, minha família não tem propriedade, e eu lido dessa forma, né? Então sempre foi por causa de paixão mesmo. E aí eu tinha uma paixão por engenharia, tinha uma paixão por agropecuária e achei engenharia agrícola, né? E fui, nunca exerci, terminei, porque eu estava trabalhando dentro da faculdade já na área comercial, né? Então, quando eu concluí, aí fui fazer um curso em Goiânia à noite, mais rápido, que é o curso de gestão de agronegócio. A Faculdade Universo fez uma parceria com a FAEG, em 2003 ou 2004, se eu não me engano. Foi quando eu entrei. E ela pegou quase todas as pessoas da FAEG, que tinham experiência de mercado assim muito absurda, e montou um curso de gestão de agronegócio. Então foi um curso que eu tinha pessoas que tinham vivência, né? Então tem pessoas que estão até hoje na FAEG. Então foi um curso muito bacana na época. Mas sempre trabalhando, já trabalhava na área, né? E aí quando foi em 2006 que eu entrei no primeiro trabalho, né? Acho que alguma turma que vai assistir nunca ouviu falar nisso, mas fui na seção de empregos do Popular. Aí estava lá, vaga para vendedor de saúde animal. E eu fui lá e liguei e entrei para esse mercado, cara. E aí entrei nessa empresa em 2006, com 7 meses, uma equipe aí de umas 5 pessoas. Acho que 70% da venda era eu que fazia. E aí me convidaram para supervisão.
com mais um ano, acho que eu dobrei essa venda. Não, mais que dobrou. A venda mais que dobrou com esse um ano, com a minha gestão. Aí fui convidado para uma outra empresa. Foi muito parecido o processo. Lá eu entrei como gerente. Né? Lá eu fiquei um período curto, fiquei 6 meses só. Mas no terceiro mês a gente teve um crescimento lá de 80% nessa equipe que eu atuava, né? Aí me ofereceram para fazer gerência Brasil. Não gostei muito, mas fui, tal. Mas depois não entrei muito em acordo com a gestão da empresa e acabei saindo. E aí fui pro mercado, cara. Fui procurar negócio. Recebi um monte de proposta, mas aquilo não tava me agradando, sabe? Eu falava, parecido com o que eu tinha. Eu falei, cara, eu vou montar meu próprio negócio. Eu vou montar uma empresa. E aí comuniquei isso em casa. Não fui muito bem recebido com isso. Mas fui embora, cara. E peitei. Era o que tinha. Isso era 2011 ali. 2011. Final de 2011. Aluguei uma sala de... Fui olhar uma sala. Era 2 salas de 40 metros quadrados. Aluguei as 2. Aí muita gente falou, não, aluga só uma. Não, vou alugar as 2. Com menos de um ano, eu tive que sair de lá, que já não cabia a nossa estrutura, estoque, né? Então, a empresa começou com eu mesmo, né? Caramba. Então, eu comprava, vendia, entregava, cobrava, fazia tudo. Então, aí eu voltei lá atrás, né? Eu tinha uma caminhonete na época, então eu saía cedo para vender. E no fim do dia eu voltava, já tinha pedido pro outro dia, eu ia lá pra loja, carregava o carro até a noite. Saí de lá muitas vezes 8, 9 da noite, eu carregava a caminhonete. O dia cedo saía pra vender e trabalhar também, não ficava ninguém no escritório. Aí depois minha esposa entrou, aí foi, né? Aí entrou gente, aí foi, o negócio foi embora. Isso é interessante. Mas foi bem bacana porque eu saí de uma empresa e eu quis montar um negócio com uma empresa similar, né? E eu fiz uma primeira compra. E eu falei, cara, isso aqui dá pra um primeiro mês, né? Bora rodar. Só que eu peguei metade daquilo e cabia na carroceria da caminhonete. Era um valor agregado alto, né? E fui onde eu tinha relacionamento. Eu fui nos clientes que eu conhecia, né? Vendi tudo no primeiro dia. O que eu carreguei. Metade do estoque no mês. Aí eu falei, cara, será que amanhã é igual? E amanhã foi igual, cara. Carreguei a caminhonete, fui e vendi tudo. Aí voltei, e aí não tem crédito, né? Não sei se eu vou criticar isso, mas quem monta empresa no Brasil não tem crédito. Não sei se é pelo histórico de muito rolo que tem, tudo, mas você não tem crédito. Liguei no meu fornecedor e falei, e aí, cara? Aí ele falou, não, eu te vendo, mas no cartão de crédito. E tem uma taxa. Cara, eu tinha um cartão de crédito, razoável, mas eu vivia daquilo, né? Porque eu montava a empresa e é o famoso vender o almoço pra comer a janta, né? Eu tinha pouco dinheiro, eu montei uma empresa com pouco dinheiro. E aí peguei o meu cartão, peguei o cartão da minha esposa e falei, vamos no banco pedir mais limite. Cara, ele foi. E aí daí pra frente teve muita coisa parecida, entendeu? Essas loucuras de chegar e comprar um caminhão de mercadoria, isso acabar num susto, né? E hoje a gente, depois de 13 anos, a gente já tá no 3º galpão. O galpão que eu tô hoje, ele é 12 vezes maior do que o primeiro galpão. Então, a equipe, né? Eu tô com a equipe já de... Hoje a Vetcel tá com uma equipe de 9 pessoas a campo. É um formato totalmente diferente. Mas me orgulho de como começou, entendeu? Até hoje eu tenho as fotos da caminhonete carregada, a gente descarregando o caminhão de noite na loja e tudo foi dessa forma. E eu acho que não tem como ser diferente, né? A não ser que você já venha de um processo pronto, né? De um negócio que já vem estruturado, eu acho que não tem como ser diferente. E uma coisa que foi primordial é uma coisa que eu não tinha naquela época, era medo, né? Então, nunca tive, né? Acho que hoje, com 41, muda um pouco, mas eu não tinha medo nenhum. Eu tava no momento que deu certo ou deu errado, né? Eu montei a empresa com 26 anos de idade. O que é engraçado, né? Às vezes as pessoas não têm a noção quanto que saber vender é importante, porque você saiu de uma empresa, foi para outra já. Claro que a sua capacidade de venda foi um dos principais ativos ali, a gestão e vendas, né? E aí você decide, vou fazer a minha. A grande questão é que se você sabe vender, você não tem limite para você. Mas sabe qual que é o gargalo nisso? Vou te falar o que é o gargalo nisso. Porque quando eu saí de um supervisão, de um vendedor e falei, eu vou montar a minha, eu demorei algum tempo para entender que naquele momento eu tinha que me transformar como pessoa também.
eu não poderia ser só o vendedor Agora mais. você era um gestor da sua Você empresa. tem que ser o gestor. E assim, Empreendedor, você né? sai de um leque desse tamanho de indicadores para um leque que a sua visão nem enxerga às vezes, né? Então, isso é muito impactante. Isso tem que ser uma transformação pessoal. Só vender não resolve. Tá? Nunca resolveu. Por isso que quando você chega num banco para fazer um negócio, ele não pergunta só o seu faturamento, ele quer entender mais coisa, né? Ele quer que você entregue um balanço, um DRE, ou às vezes até uma análise mais profunda para entender, né, os seus indicadores de maneira coerente, porque faturamento quer dizer nada. Quer saber de market share, fornecedores, quer quer saber um saber monte de de toda a sua coisa. linha ali de produção. Quer Então, saber para quantas pessoas você vende, qual que é a participação de cada cliente. É muito indicador que você tem que avaliar. Tô falando com a pessoa certa, que já foi em banco, né? e fazer. Bancário, muito Fui tempo. por 5 anos ali no Corp, a gente atendia grandes corporações aqui no estado de Goiás, então tinha esses pontos. Era uma das análises de crédito que a gente tinha essa peculiaridade, saber quanto daqueles fornecedores, porque às vezes você tem um fornecedor só seu que é responsável por uma quantidade bem significante ali no seu custo. E ao mesmo tempo o cliente. Às vezes o seu cliente ali, vamos supor que dá um problema com o cliente, seu faturamento já pode começar a ter um problema. Então é muito nessa questão também de quão diversificado você tá. Porque quanto mais diversificado que você tem ali na sua fonte de receita, melhor é. Sua linha de crédito ali não vai ter tanto problema para conseguir ali um crédito mais barato. E a gente tá aqui, né, gravando um podcast que vai pra internet e tal. E recentemente a gente fez um empréstimo na Caixa Econômica. Então, eu tô construindo uma casa, a gente fez um empréstimo. E aí o dia que eu cheguei pra sentar com o gerente pra gente assinar o contrato, na hora que ele abriu o dossiê, aí eu vi uns prints da nossa rede social, né? Eu falei, cara, chegamos nesse nível? Ele, sim. Ele tinha print da minha rede social, da minha esposa e da empresa. Vários prints, entrou no dossiê. Então a gente às vezes pensa assim, porra, não é importante estar posicionado na internet? É muito importante. É muito importante. É um significado. Hoje parece que não, mas é um significado que você existe. Tem muita empresa grande que um posicionamento pequeno no Instagram, nas redes sociais, parece uma empresa pequena, mesmo que o mercado seja grande, né? Eu não contrato ninguém também antes de ir no LinkedIn da pessoa, de ir no Instagram. Com certeza. Eu quero entender quem que é essa pessoa, assim, quem que é essa pessoa real, na verdade, né? Exato, Porque muito interessante. Até a polícia também vai, tá? A polícia tá lá também olhando o que você tá fazendo. Imagina agora com a inteligência artificial como isso vai ficar interligado. Você coloca ali no algoritmo e aí o cara fala, não, eu sou mais nessa área, eu atuo mais nessa área, mas se na sua rede social e em todo o seu histórico, né? Porque na internet você deixa um histórico e é facilmente de ser recuperado isso. Então, se aquilo ali não tá condizente com a história que você tá falando, alguma coisa tá errada. É a mesma coisa, a gente pode olhar talvez para um seguro. Um seguro ali, talvez, voltado para a área do agronegócio. Se você conta uma história que não está condizente ali com a sua realidade, provavelmente você vai ter ali um custo maior na hora de pagar ali o prêmio do seguro. No início, né, quando a gente eu participava diretamente de contratação e eu sempre olhava o Instagram da pessoa, né? Porque o Instagram é onde ela mais é ela mesma, né? Onde ela vai postar com os amigos e tudo mais. Eu lembro de uma menina que era muito boa, né? Ela era vendedora. Fiz entrevista com ela, muito boa, assim. Ela sabia se vender na entrevista, assim, muito boa. Falei, legal. Vou dar uma olhada só no Instagram, né? Porque eu peguei o nome completo, olhei, já sabia quem era o rosto. Quando eu olhei, e toda empresa faz isso, não adianta pensar, mas é errado. Todo mundo faz isso e você também tem que fazer se você tiver uma empresa. Aí eu olhei, né? Ela tinha nome e tal, vegana. Vegano tá tudo bem, a gente tem o Godoy, é doido, mas é ele lá, e sobra mais carne pra gente no churrasco, né? Eu pensei, pô, pode ser um problema porque a gente faz muito churrasco aqui e tudo mais, e a pessoa... Só que aí eu vi lá as publicações dela, era reclamando, assim, vocês estão acabando com não sei o quê. Eu falei, nossa, quase que a gente joga uma pessoa aqui que toda sexta tem um churrasco, pessoas reclamam na internet, num a um ela vai ser um saco aqui dentro. Então, se posicionar bem, seja como empresa, seja pessoa física, pô, é essencial hoje no mundo de hoje. Posicionamento extremista não combina com carreira, né, cara? Exatamente. Não combina. Se você quer ter um posicionamento extremista, tome muito cuidado se você quer seguir uma carreira também. Porque, cara, não dá, não combina. Uma hora ou outra você vai ter um embate, você vai ter um conflito. E o mundo é de relacionamento. Seja ele dentro da empresa, seja ele dentro de uma relação comercial. A coisa mais gostosa que tem hoje em dia é você fazer negócio com amigos, né? Exato. Então, não adianta, né? Não adianta ser extremista. Você vai fechar um monte de porta, né? E eu fico olhando, às vezes, o extremismo e me preocupa muito, porque o extremismo tem muita
tem muita relação com a idade também, né? Você vai indo com o extremismo, ele vai diminuindo, com a maturidade você vai tendo, né? Então, sei lá. Mas enfim. Mas isso é legal, isso é uma conversa interessante, né? Tem uma teoria que ela chama teoria da ferradura. Imagino que é uma ferradura, né? Um extremo, ele tá muito mais perto do outro extremo. Imagina uma ferradura assim, ó. Sim. Então aqui é você de casa, uma ferradura. Um extremo está tão perto do outro extremo e é muito mais longe ela chegar a um centro. Ou seja, uma pessoa centrada, uma pessoa mais tranquila, é muito mais difícil ela chegar a um extremo do que uma pessoa que tá no extremo pular pro outro. Por isso que você vê ali. O programa é nosso, pode falar o que for, né? Você vê um cara que era ex-traficante, ex-não sei o que, o que ele vira? Ele vai pro outro extremo. Agora eu sou pastor evangélico. E tudo mais. E é de uma igreja mais pequenininha que tá começando. Então você vê que é uma. Eu sei que é um absurdo falar, mas não importa. Porque o cara centrado, pra ele descer pra algum extremo específico, então, por exemplo, um cara que é mais centrado de política, pra ele descer pra um lado ou pra outro lado, é mais difícil. Agora, um cara que tá de um lado, ele pula pro outro muito facilmente, às vezes. Eles se parecem, às vezes. Então, é interessante quando você pega essa perspectiva de que, às vezes, a coisa que você mais odeia, você parece, né, nessa teoria do extremo. Isso chama assim. projeção. Uhum. Tem muita gente que, às vezes, fala uma coisa, e se eu tô aqui falando de você, e você não tá aceitando isso, você pode interpretar como que eu tô me projetando em você e jogando toda a minha... como se diz, a minha cólera aqui do que eu sou, mas eu não me reconheço assim, não tô gostando disso, mas eu tô jogando em você. Uhum. Isso é muito comum. Verdade. É muito comum. Mas enfim, a rede social, ela está aí e tem que tomar cuidado com o que você coloca lá dentro. Mas ela também é uma excelente ferramenta para você se mostrar como um profissional. Eu hoje faço o marketing da minha empresa, faço um investimento alto, mas é muito mais barato do que se eu fosse fazer alguma outra coisa há 15 anos atrás. Uhum. Há 15 anos atrás eu tinha televisão, que era um lugar que tinha muita visibilidade. Cara, hoje o Instagram, ele acontece de uma forma tão rápida e tão multiplicadora. Eu falo, quando a gente entrou no marketing, eu consegui mostrar para mais gente quem a gente realmente era. Porque quando você começa ali pequeno, você tá meio abafado por quem já tem market share, que já tem um share maior no mercado, capacidade de investimento, talvez faz uns megas eventos, você fica muito abafado. Agora com a rede social, acabou isso, meu amigo. Você pode começar desse tamanhozinho. Se você tem um assunto interessante, você tem um conteúdo bom pra você entregar, você explode rápido. Uhum. As pessoas começam a conectar com você, né? Então a rede social é uma ferramentaça. Hoje eu falo no meu curso no Agrovendas que o vendedor tem que entender que posicionamento na rede social faz parte do dia a dia de trabalho dele. Faz parte de rotina de trabalho. Uhum. Eu tenho que entregar ali pro meu cliente, tenho que mostrar para ele algumas coisas que eu tô fazendo, algumas coisas que eu sei, algumas coisas que eu posso contribuir com ele na fazenda. Alguma pessoa vai escutar, vai ver um reel seu ali e vai falar, cara, eu nunca pensei nisso, ou essa é uma dor minha que o cara me mostrou uma solução, esse produto que ele tá mostrando aí, eu acho que atende aquela necessidade que eu tenho. Uhum. Então, gente, isso tem que ser rotina. Rede social para vendedor É rotina. tem que ser rotina. Tem que ser E rotina. isso não é tão difundido ainda, né, no mundo principalmente da nutrição e do agronegócio como se isso ainda a gente vê que ainda é um pouco incipiente. É claro, tá avançando bastante como em todas as outras áreas, mas a sensação que a gente tem ainda é que tem muito espaço ainda para abocanhar. Eu acredito que não tenha o entendimento para quem tá no mercado. É porque é feito de uma maneira, às vezes, sem critério ou com uma expectativa muito grande, né? Essa parece um bordão, né? Falar, essa geração. Cara, mas sim, a geração que a gente tá convivendo, e não adianta criticar ela, a gente tem que entender como lidar com essa geração, é uma geração do rápido, né? Uhum. É uma geração que ele quer postar um negócio aqui e em meia hora ele já quer ver uma resposta disso, se já rendeu, né, e tal. E isso que a gente tem que mostrar para essa turma que tá no mercado aí, que não é tão rápido ainda, né? É mais constância e persistência do que rapidez. Quem aprender a trabalhar na rede social com mais consistência, aí sim vai ter esse entendimento. Porque hoje é trabalhado muito aleatório e com muita oscilação.
Hoje eu posto, foi bom, então amanhã eu posto de novo. No terceiro dia eu postei e foi ruim, eu fico uma semana sem postar. Ou às vezes misturar muitas coisas, entendeu? Mas no curso a gente fala muito disso, né? O Luiz, que é a parte de marketing, acho que todos os três falam de marketing, mas o Luiz fala de maneira específica. Ele ensina o passo a passo, né? Ele inclusive mostra uma planilha para você planejar suas postagens durante o mês inteiro. Já deixar tudo certinho. Tudo certinho. E assim, o que incomoda nas pessoas? Eu não tenho tempo, cara. Todo mundo que faz aqui, por exemplo, lá na empresa a gente tem uma captação mensal. Existe um planejamento dos conteúdos, do que a gente vai postar, de acordo ali com calendário, né? Pô, eu tô nas águas, né? Então não adianta eu falar de seca agora. Sim. Mas eu posso falar de planejamento para seca. De maneira mais, né? Então existe um planejamento que a gente faz, vai lá e grava todos os vídeos. Mas aí também tem aquele vídeo que vem de um insight bacana, tem aquele vídeo que você viu um negócio legal ali, filmou e tal. Então, não é tão simples. Aí no curso a gente ensina isso. Ensina como se planejar como pessoa, né? Eu sou um vendedor, esquece a empresa que eu trabalho, né? E até eu falo muito pra minha empresa lá. Falo, gente, antes de você ser o vendedor da VetCell, você é o fulano que é vendedor de nutrição. Vocês estão aqui em qualquer lugar. Isso pra mim é vantagem. Porque eu tenho que somar com gente que tá bem, que tá crescendo, né? Então eu tento mostrar pra eles que eles estão falando é pra eles. Que às vezes o cara fala assim, tá me cobrando postagem, quer que eu participe. Não, meu amigo, isso é pra você. Porque no final das contas é o seu nome que vai ficar lá. Exato. A empresa passa um monte de gente, né? A empresa chega num negócio que ela é uma instituição que as pessoas entendem que existe mudanças de pessoas lá dentro, não? Então hoje um fala do produto, esse aqui seguiu uma outra linha, outro entra falando do mesmo produto, mas ele segue o dele sozinho, né? Então é isso. Ainda falta, né? Respondendo mais assim, às vezes eu fui muito longe, mas respondendo sim, falta um pouco de conscientização da maneira como fazer. De às vezes pensar num conteúdo, pensar num plano de como postar e de como eu vou atingir o cliente, né? Sem parecer que é o sabichão demais ou sem agredir, né? Então tem que existir um planejamento, sim. Ô, Thiago, é interessante nessa parte do como que a casa agropecuária. Então a gente tem muito em cidades tem a casa agropecuária que vende todos os produtos. Você já teve uma grande experiência nisso. O que você poderia dar como o maior problema ali, o maior coisa que um cara que tem uma casa agropecuária deveria resolver? Ou seja, tem uma empresa, tem um grupo de vendedores ali, você tem uma excelência nessa gestão de vendedores, você consegue ter números bons com isso, você fez isso durante boa parte da sua vida. Onde que você identificou nesse processo? Então, você tem um gerente, você tem ali vendedores. Quais são os principais problemas, quais são os principais gargalos ali nessa relação? Como que eu otimizo? Eu tenho vários vendedores, eu sou um gerente. Por onde eu começo a olhar para ver onde estão os problemas? Eu acho que você fez duas perguntas na mesma. Vou falar da casa agropecuária primeiro. O formato da casa agropecuária, no começo, foi o local que o produtor ia para buscar uma recomendação. É igual a gente fazia na farmácia, antigamente faz até hoje, né? Eu até hoje vou na farmácia e pergunto ao farmacêutico, para isso, né? O que é? O que poderia, né? Então existia isso. Isso ampliou também como um ponto de encontro ali. Porque ali ele vai e ali ele fica sabendo de funcionário para trabalhar, fica sabendo de trator para vender, preço da roupa, de gado. Então, ali no passado, aquilo virou mais do que uma loja de consumo, né? O modelo de consumo mudou. O produtor hoje está aqui, tá? Tá no celular. Ele tem acesso a muita coisa. E as casas agropecuárias perceberam que a gente precisou ir até o produtor. Porque uma coisa, eu chego aqui e falo assim, olha, eu tenho umas vacas lá, e aí eu queria engordar e tal, meu pasto tá mais ou menos. Cara, a gente percebeu que ou eu ia lá e ver realmente o que tá acontecendo e dar uma recomendação que presta, ou o negócio ia ficar muito empírico. Por quê? No passado, bastava você pôr um sal branco no coxo, largar essa vaca lá e deixar a coisa acontecer, né? E você não tinha aquela necessidade de prazo, né? Terra era muito barato.
o custo de vida era mais barato, né? Você vivia muito do que você produzia ali dentro, então qualquer coisinha que rendesse ali dava. O negócio foi apertando. Começou um cara a chegar lá e falar assim, eu te dou 15 sacos de soja nesse hectare aqui, ó. Você fala, rapaz, mas 15 sacos de soja? O cara vai me dar uma bezerra por ano. Na verdade, chegou um momento que deu mais, né? O cara vai me dar um bezerro por ano e eu não consigo fazer um bezerro por ano em um alqueire, ele vai me dar em 1 hectare. Aí começou a apertar o negócio, entendeu? Começou a apertar. Começou a ter pressão do sucessor. Ué, pai, a gente não faz um bezerro por alqueiro, o cara quer dar 4, 5 bezerros por alqueiro por ano, vamos arrendar esse negócio. E aí, às vezes, pra você ficar lá, você tinha que fazer assim, não, peraí. Então quer dizer que a soja paga isso, então eu tenho que pôr mais, pelo menos metade disso, né? Pra começar. Então, teve a necessidade do vendedor ir lá, né? E o produtor começou a ficar confortável com isso. Então, o modelo antigo de casa agropecuária, balconista, espera o produtor chegar. Você vai hoje na Castelo Branco, você tem inúmeras casas agropecuárias, né? Por trás dessas casas agropecuárias existe uma equipe de venda a campo, existe uma equipe de televendas, mas também tem aquele balconista lá, entendeu? Se precisar. Mas o movimento é diferente. Você passava de sábado na Castelo Branco de manhã, aquilo é um absurdo de movimento, né? Sim. Hoje é bem diferente. Então ela teve que se reinventar, né? Então acho que a primeira pergunta. A segunda eu não entendi direito, a relação de gerente com equipe. Na sua história, um dos maiores ativos que você tem, principalmente essa relação de otimizar uma equipe, né? Você tem um treinamento de vendas, o curso hoje de vendas que você tem. Porque isso serve tanto para uma equipe de vendas, quanto também serve para alguém que tem um peão na fazenda, tem os funcionários, tem os colaboradores ali. Onde que eu olho para o principal gargalo quando eu vou lidar com gente, né? Você tem gestão de pessoas e tudo mais. Então, tem um time, tem uma equipe ali, seja em vendas, né, de insumos, ou seja numa própria fazenda. Onde que você identifica? Quais são os principais... Por onde eu começo a olhar para resolver o meu time? Por onde que eu começo a olhar para resolver a equipe? Cara, é muito amplo isso, mas eu vou tentar resumir, que é a luta que eu venho fazendo, né? Você tem que começar a identificar as pessoas que estão dentro do negócio, não pelo negócio, mas simplesmente pelo dinheiro, né? Mas é uma paixão falar isso? Não, cara, você pode linkar um ambiente bom com a sua subsistência, né? Eu trabalho, pode ser um peão de fazenda. Eu trabalho, eu ganho ali 2 salários mínimos, mas eu trabalho bem, né? O termo disso chama salário emocional. Você tem que buscar entender se está tendo salário emocional no seu negócio. Quando você observar que você não tem esse salário emocional, comece a entender quem é o culpado. Se você mesmo está dando subsídio para que exista um salário emocional. Identificar dentro da equipe, se você tem os dois modelos, tem pessoa que está tendo salário emocional e quem não está, provavelmente você não é 100% culpado. Se toda a sua equipe não tem salário emocional, amigo, se reinvente, né? Entenda o processo, né? E é isso, acho que o principal ponto é isso aí. E outra coisa é você ter também dentro do seu negócio os valores e a cultura muito bem definida. Eu estou aqui por quê? Qual que é a cultura da minha empresa? Né? É aquele negócio, aquela frasezinha que todo mundo põe, missão, visão e valores, entendeu? Deixe isso muito definido e muito bem entendido pela sua equipe. E o terceiro ponto, tem uma comunicação fluida e clara, que seja os pontos bons ou ruins. O que eu sentar com você aqui pra gente fechar um acordo de trabalho, cumpra aquilo, nem que tenha que sair sangue. Entendeu? Então, combinado não é caro. Combinei, executei, né? Eu passei por muitos problemas dentro da minha empresa no passado, porque eu tinha empresa pequena, pouco recurso de investimento, então eu tinha que buscar gente que estava precisando trabalhar. E eu errei demais, cara. O dia que eu matriculei na pós de gestão de pessoas, gestão de pessoas por competências e coaching. O coach eu já não gostei e não gosto até hoje, que eu acho que aquilo ali parece que... Acho que nem eles sabem o que é aquilo direito ainda, entendeu? Eu fazia... Pior que é verdade. Aí você tem Preciso de um coach pro coach. Eu fazia um curso onde tinha eu do agro e o resto era tudo psicólogo, né? Aí de repente chegou um professor que era agrônomo
mas especializou numa matéria lá, era comunicação. Eu falei, achei um Ó, da minha, tem da, um da minha, amigo. da minha turma, né? Mas a parte do coach, tanto é que hoje parece que virou um negócio ruim, né? O cara é coach. Não, parece que é ruim. É igual o vendedor enganador, né? Uhum. Parece que é Verdade. isso. E na época eu não conseguia entender. No fim do curso tinha lá uma entrevista lá, né? Uma parte de coach da pessoa. E eu virei pra ela e falei, cara, mas nós estamos numa consulta de psicólogo. Ela, não, peraí, o coach é diferente. Enfim, né? Então eu busquei por causa disso, pra entender. O dia que eu entendi que eu tinha que ter salário emocional na empresa, cara, minha empresa virou do avesso. E aí eu comecei a tirar os presidentes do sindicato, porque eu tinha uma pessoa que ela tinha um problema. Só que ela comunicava através de outra pessoa. Aí nisso ela criava um motim. Um ruído de comunicação ali. Ela criava um motim, porque ela queria falar uma coisa, mas ela não tinha força. Tinha outro que tinha força e vinha falar comigo. Então as reuniões, elas eram pesadas. As reuniões eram negócio assim. Hoje na minha empresa é muito engraçado. A equipe pergunta, não vai ter reunião, não? Por que eles perguntam isso? Porque todo mundo tem um clima bacana ali dentro, sabe se respeitar e sabe que no intervalo da reunião a gente troca ideia, bate papo. Então mudou muito e hoje é a principal cultura da minha empresa. Se não tiver salário emocional, para mim não serve. Se a pessoa não está ali se sentindo bem. E outra coisa, eu só demitia quando era assim, o último do caso, mas eu ficava ali preso naquela falta de recurso, naquela dependência daquela mão de obra, né? Hoje não, cara. Hoje demite de uma maneira tranquila, confortável, entende? As pessoas saem. Aconteceu um negócio comigo o ano passado, em 2023. 2 pessoas saíram da empresa, entraram recém-formados, trabalharam, desempenharam bem. Em algum momento, perdeu um pouco perdeu um pouco do resultado, ficou olhando muito pra fora, às vezes queria experimentar outro negócio, saíram da empresa, 2023. 2024, os 2 voltaram. E agora, fevereiro de 2025, voltou uma pessoa que trabalhou comigo há 8 anos atrás. E eu acho isso um valor muito grande para a empresa. Tanto eu aceitar receber essa pessoa, porque eu tive uma transição com ela bacana, né? Eu falo sempre assim, ó, tem uma porta ali, cara. A escolha é sua. Você vai bater ela ou não. A escolha é sua. E eu deixaria ela aberta, né? Então, esses 3 voltaram, né? Eu sou muito feliz com isso hoje. Isso pra mim é uma realização, mais do que muitas outras coisas, entendeu? Então é isso. Eu acho que a cultura dentro da empresa, e eu acho a comunicação clara, né? A facilidade de comunicação ali, e esse ambiente fica bacana. Eu acho que isso é o principal. Olha pra isso, né? E olha pra necessidade. Uma vez eu tava numa fazenda e um produtor com muito problema de mão de obra. Muito problema. Reclamando e todo mundo, ninguém presta. Sabe aquela pessoa que ninguém presta? O cara já chega na fazenda e ele já... Ele que joga essa cultura pra baixo. Cara, ele põe os 2 pés na frente assim e tal. Aí um dia a gente pegou um cavalo e foi olhar um gado. E aí eu passei perto de uma casa. A casa devia ter uns 100 anos. E a casa tava enlonada por cima. Sem telha. Não, tinha uma telha, mas tava enlonada. A telha era aquela telha antiga que fazia no bar, sabe? Aquele termo de feito nas coxas é porque o povo fazia telha na coxa antigamente, né? Um barro e aquela telha redonda. Aí eu perguntei pra ele, né? Vou falar o nome dele aqui, não. Eu perguntei. Fulano, essa casa aqui é pra quê? Não é essa casa do peão. Eu falei, não, agora tá entendido, hein? Aí eu cheguei perto da casa. A casa não tinha piso. Ela tinha adobe, né? A de adobe. E tinha adobe no assoalho. Eu falei, cara, você quer contratar alguém pra morar aqui? Não, então assim, pode esquecer. Não precisa tocar a atividade. Se você não mudar essa cultura, eu não preciso de um casarão, mas eu preciso de um negócio confortável. Pode ser um quarto, uma sala e uma cozinha barra varanda ali, entendeu? Mas tem que ser organizado. Hoje o peão vai na fazenda, ele olha como é que é seu curral. Internet. Ele olha se tem internet, ele olha a casa, ele olha acesso pra cidade. Por que ele olha acesso pra cidade? Porque ele quer que o filho dele estuda, não quer? Quer, sem dúvida. Entendeu? Ele quer que o filho dele estuda. Ele olha até como é que é o cavalo, se a trator é velho. Então a atividade, ela tá afunilando muita coisa.
E aí, se você não fazer essa organização, que é respondendo mais uma parte da pergunta que você fez, se você não der condição para que a pessoa trabalhe, não adianta você reclamar de mão de obra, não. Mão de obra é difícil? É. Às vezes eu coloco vaga para contratar, para expansão, um salário bom, e o que chega para mim é muito despreparo, né? Então, essa condição também é um negócio muito importante para você colocar na empresa. Uma coisa interessante, você falou sobre cultura, né? Tem gente que não liga muito pra isso. Tem gente que pensa que não é tão interessante. Mas ó, uma provocação aqui pra vocês. Pensa o seguinte: o que é cultura, né? No final. Tem uma forma muito simples de explicar isso. Você tá digamos que você vai num boteco, seus amigos de muito tempo aí. A forma com que você conversa com eles é diferente da forma com que você fala na casa da sua avó. Com sua avó, ou com seu pai, com sua mãe de mais de idade. E o porquê? Por que você não pode ser a mesma pessoa em todos os momentos? Por que você não cumprimenta as pessoas? Por que você pede benção para sua mãe e você bate na mão do seu amigo de longa data? Por quê? Pelo fato de que vocês têm uma cultura. Então, não existe criar uma cultura, existe manejar a cultura. Então, se você tem uma fazenda, você tem alguma loja, você tem alguma coisa que você trabalha, tem pessoas ali. Se tiver 2 pessoas, já existe uma cultura. Existe uma forma com que eles se tratam, se cumprimentam, resolvem os problemas. Quando acontece algum problema, qual que é a cultura que... Então, a cultura nada mais é do que você cuidar disso, é basicamente você tomar consciência de que já existe. E a partir do momento que você entende, não, isso já existe independente de eu querer ou não. Isso é das relações humanas. Então, a partir de agora eu vou manejar isso da melhor forma para o meu negócio ficar bom. Então, você tem qualquer tipo de relação. A gente tá falando de criação pai-filho, a gente tá falando com a família, a gente tá falando com amigos, a gente tá falando com uma empresa. Relações humanas. Se você não manejar a cultura vai se manejar por ela mesma. Vou te dar um exemplo muito doido aqui, que eu falo esse exemplo às vezes quando eu faço treinamento ou palestra. O sonho do empresário que não tem esse entendimento de pessoas é que uma corrida é uma corrida de Fórmula 1. Os carros são muito parecidos, né? Aquele negócio alinhadinho, os carros muito iguais, né? Aquilo ali, meu amigo, é quartel, né? É exército. A empresa, ela tem uma corrida igual a corrida maluca, né? Você tem carro de todo jeito, você tem avião, bicicleta, moto, porque cada uma é de uma maneira. Eu tenho hoje 9 pessoas a campo. E eu tenho, né, equipes de entrega, tem interno. Com cada um eu converso de uma forma. E quem tem que se adaptar é o gestor. Entendeu? Todos têm a mesma capacidade de entregar N resultados, né? Mas de maneiras de caminhos diferentes, de maneira diferente, né? Respeitando a cultura da empresa. Mas a maneira de comunicação com cada um é de uma forma. Tá? Da mesma maneira como você vai trabalhar com o cliente. O cara que sai, o curso de venda antigo, ele criava um padrão, né? Perguntou isso, respondeu isso. Hoje em dia é diferente. Primeiro você tem que entender quem é a pessoa. Exato. Do que ele gosta de falar. Exato. Do que ele gosta de comunicar. Se ele é um cara que fala muito, se ele é um cara que escuta muito. Entendeu? Como que você vai tratar exatamente? Então, a maneira de comunicação é o gestor que tem que se adaptar. É tipo dançar de acordo com a música que vier. É muito interessante isso, né? Quando a gente olha para essa cultura, gestão, pessoas, vendas, tudo isso envolve uma empresa normal, envolve o mundo agro, envolve qualquer tipo de relação, né? Quem sabe jogar isso muito bem, quem sabe controlar as variáveis disso é o que faz uma empresa dar certo ou não, em todos os pontos. Isso numa empresa pequena, isso numa empresa em bolsa, isso numa fazenda, isso numa família. Entender as relações pessoais, tudo volta para as relações pessoais, né? Então não tem segredo. Thiago, hoje, então você fez o primeiro lançamento, nós estávamos contando antes de ligar as câmeras aqui, você fez o primeiro lançamento do Agrovendas. Como que você está sentindo, cara? Como que é ter alunos igual você está tendo agora, não só alunos diretos, como você já formou vendedores, mas alunos no digital? Como que é essa sensação e que você espera aí pra frente? Cara, isso foi um desafio pessoal pra mim. Né? Eu te conto que não foi... Achei que seria muito mais fácil, né? Porque eu até pra gravar um vídeo, hoje eu falo muito tranquilo, eu dou uma palestra pra 1000 pessoas tranquilo. O dia que eu sentei com uma câmera de frente... Falar com a câmera. Falar com a câmera e tinha um telão aqui pra eu me ver de vez em quando, cara. E eu fui lá e eu pensei, não, eu vou gravar o primeiro conteúdo, eu vou gravar ele vai durar meia hora, né?
Aí eu terminei de gravar, eu olhei, deu 8 minutos. Falei, cara, eu não tô pronto pra isso aqui. Aí eu fui pra casa, falei pro cara do estúdio lá, fui pra casa e falei assim, me dá 2 dias. Aí eu revisei todo o curso que eu fiz e eu falei, agora eu vou estudar. Aí eu voltei a estudar. Aí eu voltei a estudar e voltei a revisar conceitos. Então, aí eu peguei esse conceito que eu fazia em treinamento de vendas e eu comecei a aprofundar ele mais em cada parte dele, né? E depois eu percebi que cada módulo que eu faço hoje vira um curso, entendeu? Mas foi um desafio pessoal muito bacana, né? Uma coisa que a gente tá tentando tirar muito e mostrar muito pra essa turma do agro é que eles se preocupam muito com o técnico. E o técnico não é o primeiro que eles têm que preocupar. É igual aquele negócio. O que filho de fazendeiro vai estudar? Agronomia, zootecnia, veterinária. E ele não tem que estudar isso aqui, meu amigo. Não tem que estudar. Porque isso aqui você paga alguém que às vezes é muito melhor do que você. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que estudar. É a fazenda. Você tem que fazer administração. Você tem que fazer gestão. E outra coisa, olhar pro seu pai ali e ver como que ele trabalha. Porque se ele chegou até aqui, sabe o que ele é melhor? Em gestão e negociação. São as duas características hoje que o pecuarista aprendeu muito. Ele sabe comprar um gado, ele sabe vender um gado, ele sabe administrar o dinheiro ali, aos troncos e barrancos, cara. Um dia, eu até assim, quando eu virei dos 29 pros 30, pesou um pouquinho essa questão da experiência. Eu era muito afoito, né? Eu achava que eu ia corrigir o mundo. E aí chegava em fazenda e criticava, e não, que tem que arrumar isso, arrumar aquilo. Depois eu comecei a perceber que não existe, de novo, falar modelo padrão, não existe. Eu sentei com um cara na fazenda, é só ele e o irmão que toca. O negócio dele visualmente é bagunçado. Porque ele não põe técnica, ele mexe com leite, não põe técnica, tal. Aí tem uns detalhes interessantes, ele armazena o insumo o ano inteiro, tal. Aí um dia ele comprou com a gente, falou, não, faz a transferência pra mim aí. Aí ele me entregou o celular dele. Na hora que eu peguei o celular dele, eu fui transferir pra pagar a conta. Nossa, né? Ele falou, não, vou comprar à vista. Eu tô comprando à vista. Na hora que eu abri o celular, ele tinha 300 mil na conta. No saldo. Falei, cara, eu pensei, a maioria dos meus clientes que tem estrutura faraônica na fazenda, não tem 300 mil na conta. Então eu vou criticar esse cara por quê? O negócio dele dá dinheiro. Entendeu? Então, o cara sai da faculdade, sai da fazenda, vai pra faculdade estudar. Aí ele volta com a frequência lá no topo. E o pai dele numa frequência baixinha, né? Não, porque o certo é nós montar um confinamento aqui, fazer um barracão pra vaca, ir lá e financiar um negócio. E o pai dele olhando pra aquele negócio, né? Falando, rapaz, o moleque sabe nada, velho. Voltou sabendo menos ainda. Porque do que define o negócio não é isso aí. Porque isso é bonito pra tirar foto. Em teoria. Mas, cara, a casca ela não mostra o meio, né? É aquilo que eu falei, não adianta você faturar. Às vezes o meio tá podre, cara. A casca tá bonita, o meio tá podre, né? Quem nunca mordeu uma goiaba e tinha um bicho lá dentro? É a mesma coisa. Então, essa parte aí dessa turma que sai aí, é a última coisa que você tem que preocupar. Tem que colar no seu pai, na sua mãe, que seja, que tem muita mulher tocando hoje. Muito bacana isso também. Colar e falar assim, como que você faz isso? Como que você compra o gado? E ter a humildade, meu amigo, de aprender mesmo. Como é que você compra isso aqui? Mas por que você fez isso? Entendeu? E aí você aprende mais, né? Bem mais. Exato. Onde que o Pedro... Isso aí foi muito interessante, né? A gente recebeu o Daniel Veloso, né? Não, Daniel Rabelo. Ele tá falando muito isso aí. Ele fala muito sobre sucessão e é exatamente isso, né? O que você paga, você contrata. Se você tiver dinheiro, você paga um zootecnista, você paga um veterinário, né? Você paga ali um agrônomo. Agora, você nunca paga uma relação de confiança. Não. Você nunca paga um tempo junto com seu pai, com sua mãe, que faça a transmissão de 50, 60, 70 anos de experiência. Não tem como, isso não tem dinheiro que mensura isso, né? O principal problema é que o filho vive numa frequência diferente. Então, às vezes é tarde para ele entender que ele tem que mudar a frequência dele para que ele, né? Conversar. Para que ele consiga conversar. E entender, meu amigo, que tipo assim, é isso mesmo. Eu fiz assim a vida inteira. Não é
Cara, eu fiz essa vida inteira, eu te sustentei, eu comprei fazenda, eu Deu ampliei, certo até aqui. deu certo até aqui. Nós não vamos virar do avesso, né? Então a confiança ela tem que ser mútua, né? Agora, se você chega numa frequência muito alta e quer mudar a frequência do seu pai, não. Se você chega numa frequência baixa, você vai conseguindo, né? A gente teve um pai e filho pecuarista aqui, né? E eles chegaram a um conceito muito bom. É a terceira vez que eu já falo isso, mas é muito bom que eles chegaram. Que era o seguinte, o que é um conservadorismo, né? Você tem que ser conservador nas coisas. Porque o conservar é manter o que deu certo. Mas manter o que der certo também no longo prazo é uma ruína. Porque tudo vai mudando. Então qual que é o ideal? Você pega 90%, 95% do seu tempo, 95% do seu dinheiro, da sua energia, e você vai naquilo que deu certo. Só que também você precisa de 5% de disponível para teste. Só que isso aqui, esse 5% você tem que colocar na sua cabeça que aquilo ali é perdido. É 5% do tempo, da energia, do dinheiro que não existe. Aquilo, eu não vou contar com isso. E aí eu vou te fazer um desafio aqui, uma pergunta então. Boa. Que você tocou nisso aí. Então vamos lá, você vai me recomendar para fazer uma aplicação. Como você divide esse percentual entre baixo risco e alto risco? Porque é parecido com isso aí, não é? Muito parecido. É exatamente nosso modelo de carteira. É o modelo que a gente olha para o seu perfil de risco. Porque cada perfil de risco, ele tem uma suscetibilidade para assumir mais risco, que é essa questão que você falou de aposta. Então, quando você define ali o seu risco, você chega e fala, Manuel, eu não aceito muita volatilidade na minha carteira. Isso aqui vai me deixar de cabeça em pé. Vou ter problema em casa se eu chegar com essa carteira totalmente aqui desequilibrada, com maior risco. Maravilha. Você me deu essa sensibilidade. Você sabe até onde é o seu limite. Por exemplo, vamos usar um exemplo simples em valores. Tenho 10 mil para investir. Se eu perder 2 mil, tô tranquilo. Não tem problema. Isso eu consigo absorver. Agora, se eu perder 5 mil, já não vou ficar feliz. Complicado. Aí já tem um problema. Aí você sabe até onde você tá ali. É mais ou menos como uma criança quando vai entrar na piscina, ela não põe um dedinho ali primeiro pra saber se tá fria. Aí quando ela sabe que a água tá gostosa, ela já pula de uma vez. Então é mais ou menos nesse sentido. Você precisa de ter essa assunção de risco muito bem equilibrada. Porque eu, como consultor no investimento, e você também na parte voltada para nutrição animal, a gente vai estar pecando se a gente não atender o que o cliente precisa no emocional dele ali. Da qualidade. Certeza. Se isso não tiver sido alcançado, eu posso trazer os melhores investimentos para ele, mas se ele está desconfortável com aquele plano que eu estabeleci para ele, eu falhei. Falhei miseravelmente. Eu posso ter colocado os melhores ativos, que vai ter um crescimento extraordinário no longo prazo, mas ele teve uma trajetória horrível. Tava dormindo mal, tava olhando toda hora para o mercado. Então, se eu não consigo passar isso com a confiança, aí falhei como consultor, e isso é para todas as áreas, não é só para investimento. Você consegue trazer para outras áreas. Dentro da carteira também, quando a gente olha para ativos, né? E aí é a mesma coisa. Você pega 70%, bota no que é extremamente seguro. Você pega 20%, põe no que é seguro também, mas um pouquinho mais rentável. Você pega 10% e aquele 1% você coloca num risco maior. Mesma coisa com isso. Então, quando você pega uma relação pai e filho, numa transição, principalmente, que é algo que hoje a gente pode ver que acontece em várias propriedades, o filho ele tem que vir, primeiro, respeitando os 95% e propondo 5%. É sempre isso. Propõe um 5 numa frequência de comunicação interessante que você consiga conversar. Fala, vamos fazer um teste aqui com esse pedacinho aqui, com esse tempinho que a gente tem, com esse dinheiro que sobrou aqui, ó. Se der certo, a gente faz mais uns 3 testes e aí depois pensa em mudar alguma coisa de pequena, média, grande escala. Bem bacana, isso é bem interessante. Essa mudança mesmo. grande. E hoje, Thiago, onde que o pessoal te acha hoje? Primeiro, vai ter uma segunda turma? Cara, não sabemos, mas tem que ter, né, cara? Tem que ter. A gente já tá parado com esse movimento, mas a gente deve fazer um projeto sim. A gente pensou em agora dividir em módulos, né? Então, você quer um módulo técnico, você pode comprar só o técnico, você pode comprar só o comercial, ou você pode comprar só o marketing, né? E a gente tá com um outro projeto que é para empresas, né? Pô, Thiago, mas você é doido, então você vai treinar a empresa do seu concorrente? Vou lá com o maior prazer. E quem sabe alguém não sai de lá para ir para minha empresa? Sim. Eu acho que a gente tem que sempre estar multiplicando o conhecimento aí, o que for para agregar bacana. Mas deve sair um relançamento do curso com essa possibilidade de você escolher. Não, eu quero só o módulo do Luiz. Eu quero só o módulo do Hugo. Então, eu comecei a falar do negócio e não concluí em relação ao curso. Qual que é a dificuldade que a gente tem hoje? Que a gente começou a falar do cara que estuda na fazenda, tarará, né? Todo mundo sai da faculdade e acha que o técnico é o mais importante, cara, e não é. A gente quer mostrar pra essa turma que não adianta você aprender técnico. Isso aí tá muito mais fácil de aprender
E eu tenho uma IA aqui hoje que, né? Se eu perguntar pra IA aqui qualquer coisa... Esse dia a gente fez um teste, cara. Não tem mais louco. A gente pegou e perguntou pra IA: formule uma dieta pra uma vaca de 40 litros de leite. Eu tenho tais insumos. A dieta ficou pronta. Como é que eu sei se ela tá boa? Joguei no programa. Bateu na pinta. Caramba. Agora, se eu perguntar assim: o produtor falou que não quer comprar o meu produto, o que eu respondo pra ele? Aí Meu aí é amigo, humano. Aí é um ser o humano. produtor falou que tá estocado. O produtor falou que o concorrente é mais barato. Então, a IA nunca vai substituir o relacionamento e a estratégia de resposta que nós três sentamos com o cliente, cada um vai dar uma resposta diferente, talvez o mesmo assunto, uma resposta diferente. Então a gente quer mostrar para essa turma que o técnico vai deixar de ser importante. Porque a gente vai ter acesso nele muito rápido. Agora, o que a gente quer trabalhar, que é posicionamento de marketing e a parte comercial, negociação, estratégia, relacionamento, como construir um relacionamento e tal, isso é muito importante. Então a gente tem essa dificuldade com a turma ainda. A turma veio, eu até vejo lá que eles assistem mais a parte técnica para depois entrar para as outras partes. Entendeu? Mas quando pega na parte comercial e do marketing, fica doido. Fala, gente, nunca pensei nisso, nunca... Eu falo muito de estruturação de trabalho, agenda, organização de visitas, né? Porque uma coisa que eu aprendi como empresário é que você vai empurrando com a barriga um curto prazo. Chega nesse curto prazo, você tem que ser extremamente organizado. Na venda é igual. Eu posso ser o melhor vendedor do mundo. Eu posso sentar aqui e sair daqui com 3 pedidos aqui. Se eu não for um cara organizado, eu vou viver numa montanha russa. Então eu cresço, despenco. Cresço de novo. Então eu trabalho muito essa questão de organização. Entender, avaliar seu indicador próprio, né? Pô, eu visitei quantos clientes hoje, quantos eu converti, quando é que eu tenho que voltar no outro, analisar cada visita, enfim, é muito amplo, mas a gente bate muito nisso, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente teve no curso com a turma. A turma foi muito querendo técnico, né? E tá tendo curso técnico hoje online, tem demais. Mas curso de venda bom e venda focado no agro, por exemplo, é muito pouco. E onde que o pessoal acha hoje você? No Instagram? Qual que é o seu arroba? O meu Instagram é @Thiago Fleuris. Thiago com TH. Fleury com Y e S no final. Já tinha o Thiago Fleury, eu só coloquei um S. não caia no Boa errado. estratégia. E o da VET? Vetcell. VETcell. VETSELL. A verdinha lá. VET e vendas em inglês, né? É bem o que a empresa é. Porque, cara, eu posso... Passei um currículo pra vocês aqui, mas se você me perguntar o que você é, eu sou vendedor. Eu sou vendedor. Eu sou a ponte... Eu sou a ponte entre um produto ideal e um resultado do cliente. Essa é a minha profissão. Eu sou um vendedor. Independente de quem ache ou não é aquilo que a gente falou de vendedor, né? É o que eu me considero. Acima de tudo, eu sou um vendedor. E tudo que eu consegui na minha vida foi porque eu consegui vender. E quando eu digo vender, não como fosse alguma coisa ruim. Desde o do momento que eu aprendi a me comunicar, eu tô vendendo. Eu tô vendendo a minha imagem, tô vendendo a minha empresa, tô vendendo para os meus colaboradores, vendendo os meus sócios, vendendo meus clientes, tá se vendendo o tempo todo. Então, no final de tudo, eu sou um vendedor. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Posso ser sócio, posso ser dono, posso ser funcionário, posso ser o que for. Eu sou um vendedor. Acima de tudo, eu sou um vendedor. É isso. E o bom vendedor, ele entrega o produto correto para a necessidade correta, né? Exato. E às vezes, produto que seja. E às vezes nem é o que o cliente quer, mas o que ele disse que quer, mas o que ele realmente quer. Isso é uma diferença do que ele realmente precisa. E quem quiser um cuidado com carteira de investimentos hoje, veio aí, Manuel. Qual que é o seu arroba, Manuel? Manuel Neto FA. Finance Adventure, e aí, ó, aventuras financeiras. Então é isso, mais um programa aqui da UVP, @UVP. Um abraço também seu, Luiz. Abraço. Obrigado hoje em menor número, mas finalizando aí mais um programa. Um bom carnaval pra vocês aí, tudo de bom. Obrigado pra quem chegou até o final aí com a gente. Até mais.